Olá, me llamo Victoria y hoy voy a presentar el trabajo intitulado Rede de Apoyo de Familias de Niños con Trastorno del Espectro Autista durante la Pandemia. Yo soy nutricionista y estudiante de doctorado en enfermería a la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Este trabajo es de coautoría de Verónica de Azevedo Maza, Gabriele Copen Ferreira, Eliane Taki Neves, Judith Lapierre y Neila Santini de Souza. El trastorno del espectro autista trata-se de un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la interacción social, la comunicación, conductas restringidas y repetitivas. Trastorno del espectro autista es dentro del trastorno invasivo del desarrollo y dentro de trastornos mentales de la infancia. Es importante comprender que la dinámica de la familia es un sistema dinámico, interconectado y autorregulado como un móvil. El deterioro en el desarrollo de los niños con TEA se refleja en implicaciones para la dinámica de la familia. Cambios en las actividades de la vida diaria y el funcionamiento psíquico de los miembros de la familia van a resultar en alta sobrecarga física, mental de tareas y de exigencias especiales, niveles de estrés y bajo índice de calidad de vida de la familia. La pandemia COVID-19, que se instaló actualmente desde 2020, es una enfermedad causada por el coronavirus llamada SARS-CoV-2. Puede encontrar grandes impactos en la salud en todo el mundo, repercusiones en impactos sociales, económico, político, cultural e histórico, prejudicando a nivel general y específico. Son encontrados efectos en cadena de eventos, resultando en la angustia familiar, una disrupción social, inseguridad financiera, sobrecarga de cuidados y estreses relacionados con el confinamiento. Este trabajo se justifica por un escenario de tensiones, incertidumbres y fragilidad social a nivel mundial, considerando todas las necesidades de un niño con trastorno del espectro autista y considerando la importancia de la familia que siempre está presente en el cuidado y equilibrio de la dinámica familiar en la que se inserta el niño. Por tanto, hacemos a pregunta orientadora. ¿Cómo es la red de apoyo a familias de niños con trastorno del espectro autista durante la pandemia? El objetivo de este trabajo es conocer la red de apoyo de familias de niños con trastorno del espectro autista durante la pandemia. Trata-se de un subproyecto del proyecto titulado Resiliencia de Familias de Niños con Necesidades Especiales en el contexto de la pandemia COVID-19, coordinado por la profesora Verónica de Azevedo Maza. El método de este estudio es cualitativo, descriptivo, exploratorio. Trata-se de un estudio de casos múltiples que sigue el referencial metodológico de WIN. O ámbito de este trabajo es entorno virtual, no en persona. Local es las redes y redes sociales virtuales. Los participantes fueron considerados los familiares de un niño de hasta 10 años con diagnóstico de TEA y excluidos aquellos que son familiares menores de 18 años a la fecha de la entrevista. Esta coleta de dados ocorreu durante el primer semestre de 2021 por medio de entrevistas semiestructuradas, audiograbados, transcritas y elaborados genogramas y ecomapas. Los participantes de la investigación comenzaron por la muestra inicial, 17 participantes. Uno fue excluido porque no completó la edad. Es un niño con edad menor, abajo de 10 años.
não assistiu, 2 rechazados e a muestra final foram 13 participantes. Esses são dados parciais de investigação, essa pesquisa continua a ocorrer, essa é uma parte dos resultados da pesquisa. Este método de estudo de Wien carece de uma planificação da investigação. A primeira parte do estudo se caracteriza por definir e desenhar. A definição inicial desta pesquisa, dessa investigação, é por conhecer a rede de apoio de famílias de niños com transtorno do espectro autista durante a pandemia. A segunda é preparar, recopilar e analisar. Então é necessário uma preparação e recopilação de dados. A unidade de análise são as famílias de niños com transtorno do espectro autista. O lugar de estudo são as redes sociais virtuais e a evidência são as entrevistas em linha e notas metodológicas. Quando recopilamos e começamos a analisar, nós precisamos manejar cada caso, escrever um informe para cada estudo de caso individual. A terceira e última parte, acá, é analisar e completar. Análises de cada caso, combinação de padrões, cruze de dados e escrever um informe de casos cruzados. A análise de dados se fortaleceu por utilizar a síntese de dados cruzados e apoio do software WebQDA. Este método de Wien solicita que nós criamos matrizes com os dados para analisar. Esta tabla abaixo é um exemplo de como nós organizamos com a transcrição dos dados, com a identificação das famílias, os discursos do participante e os códigos iniciais que são utilizados nesta análise de dados desta investigação. Os resultados deste estudo podem ser definidos em 3 categorias. O título principal dessas categorias são a rede de apoio. A primeira categoria é apoio, em que as principais pessoas e vínculos que promoveram o apoio à rede. A segunda categoria é as políticas públicas, os direitos do niño, os movimentos organizacionais e governamentais nacionais e as iniciativas educativas ou cidadãs locais durante o período de pandemia. A terceira categoria é recursos, com os recursos necessários para o desenvolvimento da atenção a estes niños no período. A síntese de dados cruzados que nós podemos organizar neste momento é compelida por la família 1, família 4 e família 5. A família 1 demonstrou reajuste da rede, a família 4 restringindo reajuste de rede e a família 5 com a limitação de rede restritiva. Pela discussão deste estudo, compreende-se que o processo de reorganização das famílias se deu em la medida em que se entendeu a complexidade e magnitude da pandemia. As redes de apoio, tanto formais como informais, são importantes para brindar apoio emocional à família, especialmente à madre. Em seus discursos, todas as famílias destacaram a influência e importância da rede de apoio informal, que estava formada por outros familiares, amigos, grupos sociais, associações e igrejas. Considera-se como conclusão desse estudo, as redes de apoio são fundamentais na viabilidade dos processos de adaptação dessas famílias durante a pandemia. E se considera que as transformações impostas pela pandemia promoveram efeitos positivos na relação das famílias ao fortalecer a união,
con la resignificación de la vida familiar de una manera más armónica y atenta a las necesidades de los demás, especialmente del niño con TEA. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Graças por sua atenção.